Fala galera, tudo bom? Estamos aqui pela primeira vez no nosso podcast aqui no BrighterCast e não tinha, convidados melhores aí para a gente poder convidar nesse primeiro podcast que nós estamos fazendo aqui também junto aqui, obviamente, com toda a parceria, toda a estrutura, todo o apoio do pessoal da i3, né? Então, essa parceria minha, da Brighter, né, da minha escola junto com a i3, vai render grandes frutos aqui para a gente e gerando sempre os melhores conteúdos aí para vocês dentro do mercado financeiro. Vou apresentar aqui os meus dois convidados de hoje, né? Acredito que vocês já conheçam o grande Brian, grande Lucas, né? O famoso Kita aqui. Então, primeiramente, eu queria agradecer vocês por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado pelo ter aceitado o convite. Vamos trocar aí, vamos brincar um pouco. Prazer é nosso também, muito legal aqui a estrutura. Fico feliz por essa honra que você deu pra gente estar aqui. Então, isso. Vamos bater um papo bacana aí pra galera gerar conteúdo aí. Conversar um pouquinho. É isso aí, Gil. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar com você, compartilhar a experiência. Não é a primeira, mas já fez algumas aí. Falar um pouquinho de mercado financeiro, a gente tem bastante novidade também. E também falar um pouquinho como a gente está hoje e tal. E te dar os parabéns aí pela essa jornada. Estrutura muito legal aí que a Brighter está criando. Então, legal. De bola, tô feliz. Estamos começando, né? Esse começo, a gente ainda vai fazer vários lançamentos, várias estruturas, mas todo começo é desafiador. E eu acho que por toda a parceria que nós já tivemos, né? E ainda temos e teremos ainda mais, porque obviamente aqui as portas estarão abertas aqui para vocês sempre. Esse comecinho vai ser bem bacana. Galera, eu tenho algumas perguntas aqui, vou fazer depois para eles, mas queria começar aqui com um pouquinho, que é o beabá, né? Que todo mundo quer saber como que vocês estão, como que estão nas operações, tem novidades. Tem muita gente que acompanha nós três, né? E falou, Jean, e a mesa proprietária? E a mesa proprietária? Então o pessoal está batendo nessa questão, nessa tecla. Então eu já vou começar o podcast já nesse assunto aqui com vocês, né? Como que está a mesa proprietária? Tá, não tá? Quais são esses projetos voltados para a parte de mesa própria? Então, falando um pouquinho de mesa proprietária, né? Durante muitos anos, a gente testou as mesas proprietárias no mundo inteiro. Então, mesas de Forex, mesas de futuros de Nasdaq, que antigamente lá fora só tinha bastante. E lá fora eu digo Estados Unidos, Canadá, República Tcheca. Então, a gente operou em várias mesas e ainda opera ao longo desses anos. E começou também a testar mesas aqui no Brasil. O mercado de mesa proprietária no Brasil ainda é muito novo. E a gente começou e desenvolveu, a gente tem o projeto pronto, né, da mesa proprietária aqui no Brasil, onde seríamos sócios aqui nós três, da Uber Trader, todo mundo ouviu falar um pouquinho, né? E ocorreu um movimento nos últimos meses aí, que a gente deixou parado, tá? Porque o mercado está se reestruturando. Acho que vocês viram aí algumas mesas tendo alguns problemas, algumas mesas parando as operações, algumas mesas começando, né? Fica tranquilo, o microfone aqui. Então, algumas mesas começando aí a mudar o jeito de operar aqui no Brasil. Tá. E por conta disso a gente deu essa parada na Cooper Trader, tá? A gente segue estudando, o projeto segue pronto, as parcerias seguem fechadas, e assim que a gente tiver uma reestruturação do jeito da mesa aí, porque imagina a gente lança uma mesa que tá legal, que os traders estão ganhando dinheiro com a gente, tá todo mundo ali feliz, só que o negócio não é sustentável. Perfeito. E aí, imagina, a gente tem que fechar a mesa, e aí o cara que tem repasse para receber, ele não recebe. Porque a gente não pode não ter dinheiro para pagar, e não porque as operações não estão boas, é por conta de fluxo de caixa empresarial mesmo. Perfeito. Tocar uma mesa de operação é assim como tocar uma empresa. Você sabe que eu sou empresário de algumas empresas e... Algumas, né? Controlar um fluxo de caixa empresarial é muito difícil. Perfeito. E numa mesa proprietária isso é essencial. Por conta disso a gente parou este projeto, tá? A gente tem um outro projeto engatilhado que tá no ar, que eu vou contar um pouquinho mais. Tá. A gente tá até trajado aqui. Eu tô vendo, eu vou perguntar o que é isso. Mas antes de fazer um parênteses aqui, não sei se vocês perceberam, né? Tá faltando um integrante nessa mesa. É um trio em dupla. Como assim esse trio em dupla? Então, você que sentiu falta aqui do B, né? Infelizmente o B não pôde estar com a gente hoje por um motivo especial. Ele tá viajando, né? Na Itália. Tá na Itália. Foi passear.
Foi passear. Aí o que a gente pode combinar? Na próxima, B, você estará aqui no meu lugar e eu vou para a Itália. A gente faz essa troca, né? Mas eu vou junto. Você vai junto? Eu quero ir. Posso ir Beleza. pra Itália também? Então vamos nós três e ele vai sozinho a próxima. Tá bom. Mas uma coisa que a gente tinha conversado a respeito disso, e aí já adiantando a questão da Radar Prop, conversamos bastante, o B falou o seguinte, ele falou, cara, iniciar um negócio, né, onde a gente sabe que, se não tiver essa estrutura, esse fluxo de caixa para a gente manter, começar já um negócio errado ou poder dar errado, como que a gente vai dormir à noite? Então, acho que isso que o B tinha falado para a gente lá é um pouquinho da filosofia do que a gente acredita, da nossa ideologia de se vai iniciar, vamos iniciar da maneira correta para a gente, né, levar. E aí, então, estamos no stand-by da mesa. Só entender. Agora, o que é a Radar Prop? O que seria isso? Explica um pouquinho para a gente. Radar Prop foi uma ideia que a gente teve há muito tempo atrás e, por conta de ser uma tecnologia complexa, o que a gente criou, ela demorou lá e ela seria, e na verdade um projeto complementar às mesas proprietárias, né? Pois o Kita sempre fala assim, até o Kita ele brinca, né? Ele falava assim, como que a gente escolhe uma mesa proprietária? A gente tem que entrar, sei lá, tem 50, 100, 200. Como que você sabe qual que é melhor para você? Perfeito. Porque uma mesa proprietária, cada uma tem um preço diferente, cada uma tem uma meta de aprovação, cada uma tem um rebaixamento máximo, um rebaixamento diário. Tem mesas que você tem 30 dias, tem mesas que você tem 60. Tem mesas que você usa uma plataforma, tem mesas que você usa outra. Tem mesa que você tem programa de escalabilidade. Então, cada mesa ela tem uma particularidade. Certo. Tem mesas que você tem algumas regras, tipo, putz, eu não posso atingir tudo num trade só. Eu preciso ter uma regra de consistência. Então, cada mesa tem uma regra distinta. Tá. E como que a gente sempre fez para escolher qual que é a melhor mesa para nós? Era difícil, hein? Era difícil. Então, Era complexo, né? Putz, tinha que entrar site a site, anotar. Eu anotava no papel. Ó, esse é o plano tal da mesa tal. Esse aqui é o plano tal de outra mesa. E anotando para depois, ficava, sei lá, horas procurando qual encaixava melhor no meu operacional. E falando o português da onde... Horas, né? Horas. É o famoso lá, o português da zona, né? Exatamente. Trampo. Aí... Depois a gente até criou um Excel, mas mesmo assim você tem que alimentar um Excel com todos os dados e tal. E a gente pensou, cara, a gente precisa simplificar a vida do trader. Tá. Vamos otimizar. Otimizar o tempo para o cara ter um lugar que ele consegue explorar todas as mesas num lugar só. Tá. Então a gente criou a Radar Prop, tá? Radar Prop, ela tem algumas funcionalidades, tá? A primeira, né, a principal é o quê? É um lugar que você, através de simples cliques, você consegue fazer o filtro de acordo com o que você quer. Eu quero ações, eu quero operar opções, eu quero a mesa que opera índice dólar, eu quero a mesa que eu consiga operar 50 contratos. Você clica, ela filtra automático para você e te mostra ali. Você consegue até ranquear qual que é a mais barata, qual que tem o menor alvo, Perfeito. qual que tem o maior, o que eu posso perder mais, né? Eu tenho o maior drawdown. Então, um simples clique você consegue ver todas as mesas do mercado ao mesmo tempo. Consigo fazer toda essa comparação de maneira automatizada. É como se fosse um aplicativo com alguns cliques, de né? comparar, né? Perfeito. Não precisa mais anotar. Então saímos da era do papel, Isso, como faziam, né, exatamente. os incas, Exato. né? E aí agora a gente vai direto então para essa parte mais automatizada Exato. Legal. E aí, junto disso, já a gente viu que o mercado de mesas aqui no Brasil tem duas coisas que a gente viu, que a gente aproveitou a mesma plataforma para casar, para criar uma plataforma complexa para quem opera em mesa completa, né, para quem opera em mesas proprietárias. A primeira delas que a gente criou é a parte de ofertas. Então, vira e mexe, tem um cupom de alguma mesa no mercado que você não sabe, você tem que entrar no Instagram, você tem que entrar no site. Se você não acompanha, você não sabe qual mesa que está com uma promoção. Às vezes é divulgado num grupo. É divulgado num grupo que você não sabe. Né? E aí, na Radar Prop, a gente tem um lugar de ofertas, cupons, descontos, bonificação, o que quer que seja, de todas as mesas do mercado. Tá? Em breve, a gente vai ter bonificação e descontos exclusivos da Radar. Legal. Então, quem entrar lá pela Radar vai ter um desconto exclusivo para operar na mesa X, Y, Z. Então, por exemplo, parcerias que a gente está fechando se eu entrei lá na Radar, lá, me associei, tô lá junto lá dentro, e aí eu quero fazer um teste numa mesa proprietária A. Isso. E a mesa proprietária A entende
vocês fecharam uma parceria com a mesa proprietária A, então mesa proprietária A junto com a Radar Prop com a mesa proprietária A, e fala assim, olha, para os clientes da Radar, vocês vão ter um benefício de tantos por cento de desconto na mesa. Exatamente. É isso. E a nossa ideia é, tipo, além do X% de desconto, a gente quer trazer para o mercado também, a gente chama de giveaways, né, lá no mercado lá fora. Então o cara compra uma prova e ele ganha outra. O cara compra uma prova de 50 e ganha uma de 5. Ganha desconto na segunda prova. A gente quer criar um mecanismo mesmo de descontos, de bonificação para o trader ali que está operando, que está tentando. Perfeito. Ganhar cada vez mais uma oportunidade de estar numa mesa proprietária. Né? Você está numa mesa proprietária, para quem não sabe o que é mesa, galera, a mesa basicamente é você operar por um grande player que vai dar o capital dele para você operar. Você vai ter que passar numa prova, você tem umas métricas, né? Tem umas métricas seguidas. E se você passar, você consegue operar o capital dele, o risco dele, né? Legal. Se você ganhar, você tem uma porcentagem dos lucros. Se você perder, o máximo que vai acontecer é você ser eliminado da mesa, né? Perdeu a prova. E aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, em relação, obviamente, depois eu tenho as perguntas. Um pouquinho mais, como que tá a operacionalização da Radar Prop? Já tá, não tá? Como que estão andando as parcerias? O que vocês podem soltar de spoiler e coisas que vocês ainda não podem soltar, obviamente. Lógico. Mas conta mais um pouquinho. A gente já tá no ar, tá? A gente entrou no ar aí semana passada. Começamos aí as divulgações, principalmente pelo Instagram. Legal. Nosso Instagram já tá rolando. A gente tá fechando parcerias aí com as maiores mesas do Brasil. Bacana. Como que tá o Insta? Radar Prop. @Radar Prop. E o site radarprop.com.br. Então, pra galera que quiser seguir já tá lá. Pode ir, já se cadastra. @Radar Prop no Insta e www.radarprop.com.br. Show de bola. Show. E o que é mais legal, hoje, que eu acho que é o conceito que a gente criou, que é o outro a mais que a gente tem na Radar Prop, é o seguinte. Imagina assim, eu operei por uma mesa e eles não me pagaram. Aí eu entrei lá naquele site, a mesa é mó legal. Puta site bacana. Como é que eu sei se de fato a mesa é legal? Tá. A gente tem uma parte no site que, né, Kita, para nós acho que é o ouro, que é a parte que chama avaliações. Legal. Então eu posso chegar e o que a gente quer criar? Um conceito de comunidade. Uma comunidade. Então, os traders, a gente que é pessoa física, pequenininho, a gente está começando, a gente não é banco, a gente tem que se ajudar. Exato. Os traders, eles têm que crescer em conjunto. E a gente está trazendo com a Radar Prop esse conceito de comunidade. Tá. O que é isso? Eu poder chegar lá, então eu vou lá, na mesa X que eu estou operando, eu operei lá. Eu consigo dar nota da mesa, em algumas, tipo, as métricas da mesa, nota de 1 a 5. Suporte, repasse, preço. Então eu consigo fazer uma nota e ranquear as mesas. Tá. E consigo colocar lá o comprovante, consigo escrever alguma coisa e tal. O suporte da mesa é super atencioso, né? O repasse atrasou 2 dias, então por isso que eu dei a nota mais baixa. Perfeito. Exato. Tá. A ideia é pegar o máximo de pessoas e para esse ranking ficar bem. E olha só que legal, é o que você falou, é o ouro. Não sei se vocês, galera, vocês estão entendendo exatamente o quão importante é isso. Por quê? Como o Brian falou, nós que não somos grandões no mercado, né? Nós somos sardinhas, vamos dizer assim. Quando você se une, né? Exatamente, olha o efeito que pode acontecer. Provavelmente vocês estão familiarizados com ter até um documentário na Netflix da GameStop, né? Sim. Que é o squeeze, o short squeeze nos grandes tubarões. E isso também vai acabar causando uma pressão boa na outra ponta, na ponta dos grandões, que é o seguinte, então se uma mesa proprietária, ela tá no mercado, que fala assim, quer saber? Eu vou fazer aqui, vou só vender prova e vou capitalizar só vendendo prova e não estou interessado em ajudar o trader aí na outra ponta. Por conta da Radar Prop, se o cara quiser fazer isso... Essa mesa talvez vai sofrer um pouquinho na Radar Prop. Então ele vai pensar 2 vezes em fazer isso, porque a Radar Prop ela vai chegar justamente para falar assim, temos um ranking aqui, esse ranking o cara vai falar, opa, meu nome não pode ficar ruim. É mais ou menos isso. Certo ou errado? Não? É exatamente isso. Na área. A Maria ela perguntou o seguinte, eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho. Qual o melhor investimento, né, que um trader iniciante, tá, para operar no mercado interno brasileiro ou Forex? E aí, qual que seria
uma análise. E outra, né? Já entrando nesse tópico aí, mercado lá fora, vocês têm uma experiência grande. É melhor, é pior, é gostoso, não é? É isso que eu ia falar. A gente é meio suspeito, né? Ganhar em dólar é gostoso, hein? Melhor, né? Então, acho que tem um pouco do perfil, né? Porque o que é legal do mercado lá fora, além dos trilhões né, que giram todos os dias lá, né? A gente pegar um euro-dólar, algo do tipo, mercado é pancadaria, né? Lá é gente grande, é big player contra big player, né? Não é a sardinha. Aqui na B3 a gente tem mais sardinha contra os grandes bancos, as grandes instituições. Então, como a gente gosta... Ah, é o meu. Eu achei que era o dele. Eu falei, será que é o meu? Mas, né, a gente é meio suspeito por conta disso, né? A gente tem trabalhado forte no mercado lá fora. Tá. E as operações têm... Mas é parecido, né? Dá para operar os dois. Eu não largo a B3, eu falo que é meu xodózinho. Eu estou todo dia ali olhando. Eu sei que não dá. É impressionante como eu gosto, né? Lá fora vocês né, Keith e Brian, vocês podem responder simultaneamente, mas vocês operam lá no CFD, né? Os contratos de diferença, vocês operam Forex, vocês operam ações puras, índice. Se tivesse fazer um resumo aqui, Varia, né? Tem de tudo. Mini e-book num podcast. Você fala assim, ó, começa por aqui. Acho que a grande parte seria os pares de moeda. Pares de moeda bastante. É onde a gente mais opera. Às vezes vai pro Bitcoin também. Tá. Menos, né? E eu fui bastante pro lado da Bolsa de Chicago, né? Futuros americanos. Eu vou pro S&P, vou pro Nasdaq. Ele também fica, mas eu sou mais focado nos futuros. Tá. Sempre por mesa, tá? A gente hoje em dia estamos operando muito forte por mesa proprietária. Por mesa lá fora. Isso. Legal. Bacana. Eu até respondendo da minha visão, eu já vi muita gente falando o seguinte, putz, eu acho, minha visão, tá? Eu acho que você tem que focar num ativo só e ser muito bom naquilo. Perfeito. A minha visão, eu discordo totalmente, porque a gente poder ter várias coisas que a gente pode operar, às vezes, por exemplo, assim, um índice futuro, que é legal pra caramba pra operar. Tá travado, só que se ele tá travado, aí isso. Ele tá uma semana travado, ou então ele tá naqueles dias que a gente viveu de pandemia, lembra? Que eram barras de 3.000 pontos, de 2.000 pontos, que o stop às vezes era muito caro. Aí eu vou fazer o quê? Ficar 2 semanas sem operar? Você não opera. Então, eu acho que você ter o jeito que você opera, que é o seu setup, seu operacional, com o mesmo mindset, você pode replicar ele para tudo, porque o gráfico ali, a análise técnica, ela funciona, ou a análise de fluxo também, ela vai funcionar para qualquer ativo. Então, eu gosto, e eu me especializei desde que eu entrei na Bolsa em índice, dólar, ações brasileiras, mercado de criptos, eu sou apaixonado. Sou apaixonado, Forex, S&P, Nasdaq, então eu não fecho a porta para nada. Perfeito. Eu uso o mesmo operacional para tudo. Isso. Então eu acho, na minha opinião, que você tem que olhar para tudo. Às vezes uma pergunta frequente essa que eu recebo. O que eu faço aqui eu posso usar lá fora? Sim. Sim, essa pode. E eu estava até falando isso, eu falei ontem eu tive uma mentoria com um pessoal, com 10 alunos aproximadamente. Ficamos quase 2 horas para falar um pouquinho, né? Sobre esse assunto. E eu falei, galera, prestem atenção, porque agora a gente vai começar a destravar a cabeça. O mercado financeiro, que a gente fala, ele é simples. A pessoa confunde simplicidade com facilidade. Quando você destrincha exatamente o que você falou, Brian, você coloca uma verticalização nos seus investimentos como trader, e eu não gosto da palavra investimento, como operação, você consegue olhar o índice, o dólar, o mercado, o S&P, Nasdaq, você começa a olhar vários ativos lá fora, em vários tempos gráficos diferentes, e você consegue falar que se não tem nada do que eu estou olhando aqui, eu vou lá para fora. Isso. E se você fraciona isso em 10 ativos dentro de um mês, cara, eu fiz uma continha agora no TradingView, estou testando o TradingView. Gostoso, hein? Muito bom, eu gosto. muito Também bom, gosto. Muito bom. Peguei lá uma conta simulação lá, 3 semaninhas, e aí mostrei para gente. Coisa básica, coisa bem besta ali. Fiz $15 mil. Aí trouxe para cá. Falei, gente, dá quase R$90 mil. Exato. R$90 mil. Não é? Conta simulação, tudo mais. Explico bonitinho para todo mundo lá, todo mundo entender. E aí o pessoal fica travando 2 horas da tarde num índice numa sexta-feira. Querendo teimar trade. Depois de um payroll. Depois de um payroll. Ou seja, não vai rolar, não vai colar.
Para encerrar aqui com o nosso queridíssimo convidado aqui, ele é um rapaz muito compromissado. Então, a gente vai precisar fazer a substituição. Queria que você deixasse aí uma dica, alguma coisa, algum insight. A gente tem algumas perguntas, mas queria deixar esse espaço livre aqui, em época de eleição, né? Suas considerações finais. Suas considerações finais, candidato. Bom, voltado a operações, talvez, que é o que eu mais faço. Eu acho que o principal, né, Gê, que a gente tem como trader, né, que eu acho que é o que eu mais vejo os alunos pecando, é o gerenciamento de risco, né? Para mim é o carro-chefe. Então, se você não tem esse controle, não vai dar certo. Tá. Toda vez que eu vou abrir uma operação, por exemplo, Gê, eu sempre olho quanto que é o risco dessa operação, com quantos contratos eu vou entrar. Tá dentro do meu gerenciamento? Eu gosto de respeitar muito essa parte. Perfeito. Foi isso que fez eu começar a lucrar no mercado. Enquanto eu não tinha isso, eu não conseguia lucrar. Eu ganhava de colher, perdia de balde. Né? Uma frase muito comum que a gente usa bastante. Então, se tivesse algo para eu falar, pessoal, foca numa coisa, foca no gerenciamento de risco, é o principal. Eu acho que é até mais forte que o emocional, né? A técnica, a gente aprende diversas técnicas. Acredito que a maioria de técnica funciona. Se não está funcionando, pode ter certeza que o problema é o gerenciamento de risco. Esse é o grande... acho que você concorda também com isso, né, Brian? Acho que porque demorou muito tempo. É a última pergunta já para você poder encerrar. Demorou muito tempo para você entender isso? Demorou. Bateu muita cabeça? Demorou. Cara, eu fiquei uns 2 anos aí só perdendo. 2 anos? 2 anos. 2 anos. E quando eu fechei o primeiro mês positivo, eu lembro, eu ganhei uns R$200, assim, não foi nada, eu operava pequeno, eu entendi... Essa parte eu entendi rápido, de começar pequeno para não perder muito. Perfeito. Porque eu comecei alavancando, como acho que todo mundo A maioria. Começa. A maioria. E eu acabei quebrando algumas vezes. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá errado isso aqui. Eu não posso operar 10 contratos com R$1.000 na corretora. Impossível. Não vai dar certo. Eu já fiz isso. Então, eu ajustei isso e quando eu consegui ajustar o gerenciamento de risco, respeitei os stops diários, eu conseguiu andar. A dar certo. Galera, essa foi a participação aqui do nosso queridíssimo Lucas Campanile, o famoso Kita, né? Faz o K aí. E como fez a época, né? Então, eu queria agradecer a sua participação, Messi, muitíssimo obrigado. Vou continuar aqui com o Messi Braia, legal. Conhecendo pela primeira vez aqui, né? As instalações, a estrutura aqui da I3. Pra você entender, a gente tem esse espaço aberto aqui todo mês. Então, se você precisar, fala, pô, Jean, tem como usar lá um pouquinho lá do teu espaço, lá do nosso podcast, lá esse espaço está aberto para você aqui também, Fredão. Primeiramente, queria agradecer, como eu agradeci o Brian, agradecer a sua confirmação, a sua presença aqui com a gente hoje. Pô, uma honra estar por aqui, pô. Vamos ver o que a gente consegue aí transmitir aí pro pessoal. Legal, não preparei nada, eu só perguntei, falei, galera, mandem perguntas aí, a gente vai fazer um bate-papo completamente, é formal e informal. Legal, né? legal. Então, a gente tava... Fredão é uma figuraça, gente. Então, queria aqui falar para vocês, tem a minha câmera aqui, a câmera de vocês estão aqui, e tem algumas perguntas, fiz agora essas perguntas aqui pro Kita também, e a gente estava conversando, né, mesas proprietárias, conversamos um pouquinho sobre a Radar Prop, falamos sobre gerenciamento de risco, e eu quero começar com você, Fredão, algo que todo mundo gosta de saber, né, obviamente. Hoje, o seu tipo de operacional hoje, se você tivesse que resumir ele e dar uma dica para o pessoal assim, de uma maneira muito resumida, como que seria isso? O que você faz todo dia ali para falar, cara, hoje eu vou operar dessa forma? Como que seria isso? Sim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é preparar o meu gráfico e operar a abertura do mercado. Tá. Né? Então, sempre que ele abre ali com gap acima de 18 pontos, né, ele tende a fechar um gap, né, que existe ali uma vacância, uma região que precisa ser negociada. Então, é o setup que eu mais gosto. Né? Tá. Quando abre com gap então, de 50 pontos, né, aí é muito bom, a gente lava a égua. Aí já dá, aí dá para comprar os leites, né? Dá para comprar a fralda da criança, comprar ali, pagar um almoço e tudo mais. Então, sempre antes de abrir o mercado, tipo uns 15 minutos antes, né, eu vejo as notícias e eu preparo o gráfico, né, fazendo as projeções de Fibonacci, as retrações de acordo com a tarde anterior, ver onde que existe o pedágio, até onde o preço pode ir, né? Porque sempre na primeira hora do dia é onde tem mais volatilidade. Perfeito. Né? Então, você opera das 9 às 10? Eu opero das 9 até umas 11h30. Tá. Entendeu? Tá. Depois
Você já chegou a operar no período da tarde? Hoje é raro você operar à tarde? Como que funciona isso? Olha, é raro eu operar à tarde, tá? Muitas vezes eu opero à tarde quando eu tomo stop loss de manhã. E aí o stop loss é doído, às vezes à tarde eu tento recuperar. E às vezes fica pior. Aí piora a situação. Aí dá uma piorada. E puxando isso daqui agora um pouquinho pro Brian, a gente perguntou, né? Perguntamos pro Kita sobre essa questão do gerenciamento de risco, que para ele o Kita falou assim, ó, se eu pudesse resumir, day trade você vai aprender a ler gráfico, você vai aprender a ler fluxo e tudo mais, mas se você não está tendo um resultado, provavelmente você tem que mexer em alguma coisa ali no gerenciamento de risco. E aí, voltando isso aqui pro Brian. Brian, se você tivesse que... Você já chegou a operar à tarde? À tarde, realmente, o mercado é ruim? Você gosta, opera, não opera? Como que a sua opinião? Quando eu comecei, né? Eu lembro muito claro, porque eu nunca fui, não era, né? Como todo mundo entra no mercado financeiro meio que do nada. Você conhece alguém que te indica que vai. Isso eu entrei lá em 2018, acho que foi quando a gente começou. E eu lembro que quando eu comecei nesse mercado, eu sempre fui do ramo hospitalar, ainda sou até hoje, de outros ramos também. E eu lembro que eu dormia e eu sonhava com gráfico. Eu acordava e sonhava com gráfico. Estava na fábrica, eu sonhava olhando o gráfico. E aí era o dia inteiro olhando gráfico. Aquilo viciava. E uma coisa que eu fazia muito no começo eu pegava sem conhecimento nenhum, né, aprendendo, né, isso no começo ali, até com 1 ano, de pouco tempo, e eu operava com uma mão, colocava 10 mil na corretora e jogava 100 contratos. E 100 contratos eu operava a abertura do mercado de ações, eu fazia algumas loucuras aí. E 100 contratos eu falava, eu não posso ganhar pouco operando isso. Só que virou um vício por muito tempo, porque imagina, você acordava com o gráfico, você abria às 9, 6 horas da tarde você estava olhando o gráfico. Aparecia uma barra ali que tinha no seu operacional, você operava. E aí por muito tempo eu perdi muito dinheiro, eu quebrei muitas contas. Contas até pequenas, de 1.000, de 5.000, de 3.000, de 10.000. Aquilo ia consumindo. E quando eu larguei mão e eu comecei a operar, e simplesmente operar com gerenciamento de risco, tomei stop, chega. Eu basicamente não opero mais à tarde. Perfeito. Então, eu nem abro o gráfico, eu tento nem abrir, eu vou correr, eu vou malhar, eu vou fazer as coisas das outras empresas. Independentemente de como você fechou na parte da manhã. Independentemente, eu nem abro. Perfeito. Hoje, como eu opero também no mercado internacional, às vezes eu tenho um operacional que, principalmente ali no JPY, que é mais à noite, 9 horas, 10 horas, junto com o Bernardo, que não está aqui, a gente tem um mecanismo que roda na madrugada. Perfeito. Que é a parte de moeda do Yen. Do Yen, Tá. E aí, às vezes, óbvio, não estou falando pra galera operar de manhã e operar à tarde, à noite. Acho que até, se minha esposa ouvir isso, ela briga. Mas você não ficar viciado no gráfico. Eu acho que se você tira o vício de querer operar, como que tá falando, os caras ficam ali o dia inteiro querendo operar, isso acho que é a pior coisa para quem é trader. Vira um sell trader, né? Que a gente brinca. Vira um sell trader. E agora, passando aí, Fred, pode falar, pode concluir. Sem contar que quando você opera de manhã e opera à tarde, chega às 5, 6 horas da tarde, você está arrebentado, né? Você está cansado, porque o gráfico ele te consome muito. Mentalmente, você está assim, visivelmente arrebentado. Quando você fica o dia inteiro ali, porque ele é muita tensão, né? Você já chegou a ficar o dia inteiro assim? Já fiquei e não é legal. Tá. Não é bacana. Não é legal, não aconselho para ninguém. Hoje, se você fosse que falar assim, o meu tipo de dia perfeito, ele seria assim, com gain, óbvio, com gain. Seria acordar às 9, aí você fica, você já pegou o teu gain ali logo no começo do dia, você fica até às 11h30, você sai, ou você mantém isso religiosamente até 11h30 e depois você vai... Não, até 11h30, até o almoço ficar pronto lá em casa, né? eu opero na minha casa. Então, às vezes, o almoço vai demorar mais meia hora. Tá bom, vamos ficar até meio-dia, meio-dia e 15. Meio-dia e 15, e aí você encerra teu dia ali. Aí, isso. Tá. À tarde também eu faço igual o Brian, né? À tarde eu vou fazer outras coisas, né? Perfeito. Tem outras atividades. Outras atividades. Perfeito. Uma das coisas que o Brian comentou, Fredão, que eu acho legal, ontem eu estava batendo um papo com o pessoal da mentoria e estou começando a montar essa galera de mercado internacional. Então, por exemplo, o mercado DAX alemão, ele abre às 4 da manhã, Tá. o CAC 40 da França abre às 4 da manhã,
o da Inglaterra. Então, estava mostrando, pessoal, de você ter uma lateralidade, né, você deixar não vertical, mas horizontal, as suas formas de você também fazer análise de trade. Eu falei, galera, não é para vocês acordarem de manhã, vocês podem pegar a reversão do mercado alemão, a reversão do mercado francês, a abertura do mercado Dow Jones, Nasdaq e tudo mais. E aí ontem um dos alunos comentaram assim, que falou, poxa, mas aí eu vou ficar praticamente o dia inteiro operando, porque quando está fechando o mercado aqui, eu já vou poder ficar lá de olho. E é exatamente esse erro que acontece. Quão importante vocês acreditam que a correção psicológica, e o Fred, na minha visão, ele é uma pessoa, e aí falando aqui para vocês pegarem esse cara como exemplo. Exemplo do quê? E aí você pode dar esse exemplo que eu vou te passar. Você vai falar isso com propriedade. O Fred é o tipo de cara que, assim, ele tem muito sucesso em outros negócios que ele faz. Só que no day trade ele teve a humildade de entender que ele não sabia de nada. Ele falou, cara, eu preciso escutar com quem sabe. Então ele começou a escutar comigo, com outros professores, com o Brian, com o Kita. E a gente falava assim, Fredão, lê esse livro. E eu nunca esqueço uma vez que você mandou, você falou, eu comentei um livro, mas no outro dia você já tinha comprado e você já estava lendo. Sim. Então, conta aí um pouquinho para a galera que não conhece, você não conhece a sua história, quantos livros você já leu e o quanto você teve que se dedicar. Por quê? O resultado que talvez você tenha em outras atividades, ele pode te auxiliar na construção do seu aprendizado, mas não necessariamente na construção do seu resultado aqui com day trade. Então, você precisa saber que você vai precisar aprender novamente. E aí, Fredão, conta aí um pouquinho sobre isso para a galera. A leitura, né? Você ter a humildade de saber que você sempre tem coisa a aprender, isso é extremamente importante, tá? Eu já li mais de 15 livros. 15. Já li mais de 15 livros, né, de análise técnica, candlestick, análise técnica, price action, reversões, psicologia do trader, uma série de coisas desse sentido, né? Tubarões versus sardinhas. Estávamos falando agora, né? Falamos agora sobre isso. O nosso objetivo é entrar nas operações junto com os tubarões, né? Perfeito. Não ser junto com as sardinhas, né? Já operei bem pesado, né? Acima de 800 mini contratos de dólar. 800 mini de dólar. De dólar, Perfeito. E é bem pesado. Quando você toma um stop desse, machuca bastante. Eu imagino. Né? Então... Não, eu só imagino. Hoje eu estou operando um pouco mais leve, né? Eu opero aí de 50 até 300 mini contratos de dólar, entendeu? Então, você diminuiu? Eu diminuí. Eu estou operando mais leve. Tá. Né? Mas voltando à sua pergunta, o aprendizado é sempre muito importante. Hoje, por exemplo, eu estou estudando bastante sobre Smart Money Concept. Legal. SMC. Né? As questões de order block, FGV, Fair Value Gap, imbalance, um monte de coisa. Choque. Exato. Que eu acho muito importante, uma vez que eu acho a lucratividade, no meu ponto de vista, é muito maior quando você opera contra a tendência, tá? Então, se você sabe ali onde tem um bloco de ordens tá, posicionado, você já deixa uma ordem posicionada, tá? Antes mesmo de haver um padrão de candles de reversão. Perfeito. Tá? Um martelo, um Haramid alta, Haramid baixa, um Morning Star, um Evening Star, esse tipo de coisa. Porque você já deixa uma ordem posicionada. Perfeito. Eu faço muito esse tipo de coisa. Tá. Pô, você vê que existe ali uma order block num terceiro alvo de Fibonacci, fazendo uma confluência com uma retração de 382 da pernada de ontem, por exemplo, ou de uma pernada macro. Você fala, porra, aqui é uma região de forte liquidez. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes, a gente deixa uma ordem posicionada, ele vai lá, pega a ordem e você já desce na operação. E olha só, isso que o Fred... O que o Fred faz, provavelmente você não está fazendo aí em casa, que é o quê? Fazer esses estudos. E entender o quê? As regiões, que é o quê? A gente sabe para onde o gráfico vai? A gente não sabe. Não sabe. Mas temos uma probabilidade, como você acabou de falar. Você falou, olha, se eu tô vendo... probabilidade. Se eu tenho uma confluência de FIBO, eu tenho uma análise ali de order block, Isso. eu tenho uma exaustão de movimento, você tem uma probabilidade daquela região ali não ser rompida com tanta facilidade. Então você consegue pegar essa movimentação, seja um topo, seja um fundo, já no início desse movimento. Seria isso, né? Sem dúvida. E é para isso que serve o stop, que é o gerenciamento de risco. Perfeito. A probabilidade tá lá. Só que se ele fura e a gente perde, beleza. É o nosso airbag ali. Toma o stop, gerenciamento de risco. Deu errado hoje.
ou Vamos volta pro amanhã, próximo. ou volta na próxima operação. Então é isso. Essa análise com gerenciamento de risco é que faz o sucesso mesmo, eu acho. O Kita chegou a comentar que foi mais ou menos uns 2 anos, né? Até ele conseguir entender essa questão. Com você, como que foi isso? Você... Como eu falei, eu comecei um pouco mais pesado porque eu tinha gana de ganhar dinheiro com isso, né? De fazer uma renda extra na época. E aí eu via, na época, quando a gente operava juntos, tinha grupos de Telegram, era um monte de aluno, e os grupos eram abertos, Fred, na época. E aí a gente via uma galera, operava, e aí tinha muito, a gente se reunia ali no Tatuapé, numa sala, e tinha aula, a gente trocava, interagia todo mundo. Ao vivo. E a gente olhava para uma galera... Terça-noite. Que não sabia, você via que a pessoa não sabia nada de gráfico, que não sabia nada de nada. A gente não sabia mexer no computador. E aí a gente via, a galera mandava um resultado tipo, sei lá, fiz 4 mil hoje. Aí eu olhava pro gráfico e eu tinha perdido 300. Eu falava, mas não é possível. Não é possível. Qual era a sensação que dava? Angústia. Eu falava assim, eu não nasci pra isso, eu sou muito ruim. E aí eu tentava e eu vi a galera postava que ganhava e eu falava, meu Deus do céu. Eu até falava com o Kito, falava pro G, eu falava, o que tá acontecendo? O que tá rolando? Não é possível. Você viu o cara ganhar e quando eu olhei e falei, deixa o cara ganhar. Ele vai perder também, eu tenho que pensar no meu. Perfeito. E aí eu comecei a pensar no meu. Não, eu vou estudar, eu vou diminuir a mão. Voltei para um contratinho, voltei para 5, para 4. Comecei a operar, comecei a criar. Eu lembro que eu comecei a criar uma consistência. Isso era setembro de 19. E foi a última vez que eu fechei um mês negativo naquela época. E aí eu ganhei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril, na época, eu lembro que eu fechei até com um valor legal no fechamento mensal. O Kita falava, cara, tô feliz pra caramba e tal. Maio, eu tomei uma ré bem menor do que tudo que eu tinha ganho. Mas eu tomei uma ré. Perfeito. Fechei um mês negativo. Você pegou uma pernada de alta e corrigiu. E aí, junho, sabe que eu cheguei pro Kita e falei, em junho? Isso não funciona. Você falou isso pro Kita? Pergunta pra ele. Falei, day trade não funciona, isso é cassino, não dá. Daí eu fiquei angustiado por conta disso e o Kita, calma, vem cá, toda a paz que ele tem ali. Essa história você tá me contando pela primeira vez, eu não sabia disso. Toda a paz que ele tem ali. Aí ele veio, foi, a gente foi de novo, abaixei a mão e aí virou natural, perder virou natural. Porque a gente não nasceu pra perder, né, Fred? Quando a gente perde, a gente acaba com a nossa cabeça. Você puxou aqui algumas coisas, eu vou falar e eu queria que o Fred comentasse em cima do que eu vou falar aqui também. Provavelmente, você que está aí do outro lado, se você não é aluno ainda da escola, se não faz mentoria comigo e tudo mais, provavelmente você já deve ter escutado de outras pessoas dentro desse mercado, que é o quê? O mercado de day trade, nós somos fisgados para dentro de uma live, para dentro de alguma coisa, provavelmente gratuita, assim, olha só, presta atenção, você aqui quer operar no mercado americano, quer aprender no mercado brasileiro, como você consegue ganhar tantos reais? Então, é natural do marketing, e aí eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, não vai ser o marketing que eu vou utilizar, mas de você querer atrair a pessoa para uma promessa de talvez um ganho fácil no mercado financeiro, sem explicar para ela que no começo é um caso assim muito difícil da pessoa começar algo que você nunca começou na sua vida e já começar a ganhar dinheiro. Então eu acho que você precisa aprender a perder. Esse é o primeiro ponto. Não sei se você concorda comigo, Fred e Brian. Você precisa aprender a perder no começo para você ter isso. E aí agora o que a gente percebe desse conto que o Brian fez? Você ganha, eventualmente você vai sofrer uma perda. E aí entra a questão do gerenciamento de risco mais uma vez. Então eu queria que você pudesse comentar, Fred, um pouquinho de esse seu começo. Você foi, não vou dizer ludibriado, mas assim, teve essa falsa impressão de que, cara, esse mercado aqui eu vou... É praticamente um caixa eletrônico. É uma maquininha de Pix. Eu vou entrar aqui, vou fazer isso aqui, vou tirar dinheiro rápido no mercado. Sim. A gente, inicialmente, você acaba sendo ludibriado, né? Em 6 meses você está ganhando dinheiro. Esse setup aqui é um setup mágico. Setup matador. Setup matador. Esse aqui tem 90% de chance de acerto. Cara, a Bolsa de Valores, ela é é uma renda variável na raiz. Tá? Principalmente o mercado de futuros. É aquele Fórmula 1 que você está 380 km por hora. Tá? Então você ganha
A velocidade que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Infelizmente acontece isso. O maior problema hoje, eu diria que acaba sendo a ganância, tá? E a falta de gerenciamento de risco. Né? Eu ainda sofro com isso um pouco. Tá? Eu já cheguei a ter 16 dias consecutivos de gain. E olha, mais um exemplo aqui do Fred que a gente fala, né? Da humildade de saber reconhecer. O Fred já está há alguns anos, hein? Já leu 3 anos só. 3 anos. 3 anos no mercado. E ainda ele reconhece que ele sofre isso. E acho que todo mundo sofre. Eu tenho dificuldade. A gente vai sofrer para sempre. Muitas vezes você está ali positivo, vários dígitos legais positivos, aí eu falei, porra, dá para ganhar mais e que não sei o que, né? De repente vem uma barra vermelha no mini dólar. Aquele nabo de 30 pontos e você com o stop loss posicionado, quando você entrou na operação, né? Sem você deslocar o stop loss, você subir ele gradativamente, aí pega o stop loss lá com 20 pontos, por exemplo. Entendeu? Pô, você tá com 500 mil contratos de dólar, 20 pontos é uma puta de uma paulada. Puta de uma paulada. Né? Então isso já aconteceu comigo. Você tá bem positivo, de repente vem uma barrona vermelha, né? Banco Central intermediando. Entrando com um leilão, suave. Um payroll, um PMI que você nos Estados Unidos você não prestou atenção naquele horário da notícia, e aí te pega e você fica negativaço enquanto você estava positivo. Se você tivesse saído ali um pouquinho antes, né? Você ficaria positivo. Ficaria positivo. Né? Então isso já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu estar em 16 dias positivos, né? 16 dias no gain. Igual um reloginho. Bonitinho. A escadinha bonitinho. Aí você começa a operar assim, né? Com um pouquinho de displicência, com um pouco de ganância. Que não isso sei o quê. Acontece? Acontece. Sobe pra cabeça? Sobe pra cabeça, né? Sobe pra cabeça, né? Sobe pra cabeça. 3 pessoas afirmando que sobe pra cabeça. Sobe pra cabeça. Continua. Aí no 17º dia, você entrega os 16, assim, sabe? Já aconteceu muito isso. Tá? É muito complicado. Já aconteceu. Já aconteceu com você, Brian? Eu vou te falar que quarta, você falou do PMI. E machuca, hein? Quarta agora, eu não lembrei, nem vi. E eu sou o cara que normalmente entra no Invest toda manhã. Eu entro no Invest, olho, tal. Quarta-feira agora, eu tava na fábrica, e aí teve um monte de reunião, eu tava com uma ordem aberta, era em euro-dólar. Aí você olhou ali e falou, mas o que é isso? Fez uma barrona. Euro-dólar, você tava vendido? Tava vendido totalmente contra, ela fez uma barra, que depois ela até volta e o movimento veio. Comeu stop, comeu tudo. Foi embora. E aí você olha e você faz mais ou menos aquele meme do John Travolta, que ele fica assim, ué, mas o que aconteceu aqui, não é? Você fala, não tô entendendo nada. Eu ia fechar a operação e eu não vi. Aí passou, nem PMI, beleza, perdi. Era por uma mesa proprietária que a gente tem lá fora, uma conta, e eu quase perdi o drawdown diário numa operação. Quase perdeu o drawdown diário? Quase, é uma conta de $100 mil, o drawdown diário é 5%, a gente tomou 4 mil e poucos dólares num segundo. Misericórdia. Perdeu. Beleza, agora a gente trabalha a mesa para recuperar ela, volta lá no zero, ela volta a ser operável. Ou perde, né, a conta. Ou perde a conta, aí tem que passar de novo. Tenta passar de novo. Perfeito. Hoje a gente tem inúmeras contas, a gente está com 13 ou 14 contas em mesa proprietária, então a gente consegue ir girando bastante. Mas você perder uma conta assim do nada por conta de um deslize, aí, quantos anos de trade? Deslize foi agora, quarta PMI. Quarta-feira, de um deslize que acontece e pode acontecer com quantas pessoas? Com qualquer pessoa que qualquer pessoa. Por isso que é o que a gente sempre fala, né? Deixar o checklist. E outra, né? Isso acontece com a gente já experiente. Com você que está começando agora, se você está aí, você está começando no trade, você acha que você vai ficar rico, milionário de um dia para a noite? Temos alguns exemplos aqui para mostrar para você que sim, você tem uma possibilidade. Você começa a entender o gráfico. Entender o gráfico não é sinônimo de consistência. Qual seria aquele setup que você não deixa de fazer todo dia? Que você fala assim, cara, esse daqui, se rolar, eu entro e vamos... Essa foi uma pergunta da Maria Bethânia. Cara, aquele matador, assim. Que eu acho um matador, o de fechamento de gap, o setup das 9 horas em 1 segundo. Quando ele abre com gap acima de 15, acima de 18 pontos. Tá? No dólar. No mini dólar, exatamente. No dólar. Então, eu acho esse eu não deixo de entrar. Tá? Abriu com mais de 18 pontos, você entra. Não é sempre assim, tá? Porque às vezes eu analiso, eu demoro alguns segundos para entrar na operação, porque eu vejo muito como é que estão os times em trades. Tá? Você está tendo agressão de compra,
Tá? Ou se ele abriu ali, por exemplo, 18 pontos, mas ele tem margem para poder correr até 30 pontos. Tá? Perfeito. Então, muitas vezes acontece isso. Tem né? margem, então. Às vezes tem margem. Tá. Tá? Como eu digo, isso é renda variável. Né? Se você não quiser correr risco, vai para renda fixa. Vai lá. Ou então investe em fundo imobiliário. Vai fazer outra coisa. Alguma outra coisa. Porque a renda variável, ela varia, né, Gê? Ela varia, né? Ela varia. E aí uma pergunta sobre isso. Você acredita que tem pessoas que não vai ter perfil para day trade? Sim. Quem não tem apetite ao risco, né, e tem medo de perder dinheiro, tá, acaba não tendo perfil. Não é um perfil, então, para uma pessoa que talvez aí tem essa concepção de, cara, não posso perder o que eu tenho. Sem dúvida. Legal você comentar isso, não sei se o Brian vai concordar comigo, muitas pessoas que começam olhando esse mercado, e isso aconteceu muito na pandemia, né? Digita lá, renda extra, preciso ganhar dinheiro, não sei o quê. Então, a maioria das pessoas que talvez querem iniciar nesse mercado é uma pessoa que visualiza boletas, né? Resultados. Visualiza resultado, e eu vou compartilhar algo particular aqui que você precisa entender. Você compartilha o resultado na internet, você olha aquele resultado, você fala, eu também quero aquilo, quero mudar de vida, quero ter uma qualidade de vida para mim, para minha família, para meus filhos, enfim. Só que eu não estou numa situação confortável. Não estou com capital para investir, tenho conta para pagar, não estou trabalhando. E muitas vezes essas pessoas elas entram no mercado financeiro de renda variável, na Fórmula 1, com futuros, nessa expectativa e nessa ambição de querer mudar de vida. Qual que seria o conselho que vocês dariam para essas pessoas que estão dentro desse molde? Eu acho que o principal conselho é calma. Tá. Porque eu já vi muita coisa, eu já vi gente chegando em mim, e isso eu nunca vou esquecer porque marcou. Quando a gente tinha aquela parte de automações e tal que a gente trabalhava, eu já vi gente... O cara chegou e ele falou assim, eu tenho um carro, que era um Palio, que é meu único bem, eu moro de aluguel, eu vou vender ele para colocar na renda variável e começar a ganhar dinheiro. Falou assim. Em tese, eu poderia ter chegado no cara e falado, beleza, vai. Excelente. O cara ia comprar minha automação, eu ia ganhar dinheiro. Eu não sei se ele ia ganhar dinheiro, porque como todo mercado de renda variável, ele podia perder ou ganhar. E poderia muito bem ter falado isso para ele. Tá na hora. Eu olhei aquilo e falei, cara... Posso te dar um conselho? Chamar Sérgio. Sérgio, calma. Não faz isso. Ele tinha filhos e tal. Você tem o leite da sua criança. Você tem as suas contas para pagar. Ele não tinha uma renda. A renda dele fixa não era muito grande. Falei, na minha concepção, eu nem vou te vender. Se você quiser comprar, eu vou te estornar. Esquece, isso daqui não é para você. Eu acho que você quer entrar no mercado de renda variável, você quer aprender, show de bola. Começa pequeno, começa no simulador. Estuda um ano ali que não vai te custar, estuda, aprende, e aí depois você começa, junta um dinheiro, aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Igual o cara, eu esqueci o nome dele, ele falou, quando que eu compro Bitcoin? Eu tenho dinheiro aqui que tá aqui não sei o quê. Eu falei, a renda é algo que você pode perder? É aquele dinheiro que você não tá nem aí para ele? Se ele estourar, pode ir? Beleza. Aquele 1% da sua renda ali que não vai te fazer falta. Agora, se compromete sua renda e você tá no apetite porque você tá vendo o cara do Instagram ganhando, eu acho que o conselho é calma. Tudo tem seu tempo. Tem gente que tem aversão ao risco. Eu acho que, de fato, o day trade, principalmente, é complicado. Mas se a pessoa realmente está afim, quer mudar de vida, quer ter algo diferente, acho que ela tem que ir com calma, porque é difícil, a pessoa perde no começo. A gente perdeu, todo mundo perde. Eu não conheço ninguém que só ganhou, tá? Se alguém chegar e falar, eu só ganho... Não existe. Não existe, é mentira. Se acontecer isso, provavelmente é fake. E eu acho que a gente tem que parar de olhar um pouquinho menos o cara do carrão da internet e olhar mesmo como se fosse uma profissão. A longo prazo. A longo prazo. O cara que é médico estuda 10 anos, às vezes, para ser especialista em alguma coisa. Ele está por aí. Temos um médico aqui, Dr. Washington. Para ser especialista em alguma coisa, o cara estuda 10 anos, faz especialização. Vou virar um oftalmologista. Desculpa, vou virar um cardiologista. Você tem que fazer cirurgia, tem que fazer especialização em cardio. Quanto tempo demora para o cara, de fato, ser um especialista? E o cara do day trade, em 3 dias, ele quer pilotar um avião? Não é isso. Olha só um paralelo que eu vou desenhar aqui, exatamente nesse bate-papo, né? A gente tá aqui, a gente estava conversando com ele. Ele fez o lançamento dele e ele estava conversando. Ele é médico, né? Aqui, pela I3 também, o Dr. Washington. E ele comentou, ele falou, pô, Jean, mas é engraçado, porque a galera do meu público-alvo, dos médicos, tem um perfil assim, que
Quando você termina depois de 6 anos, existe um pré-julgamento dentro da sociedade que depois de 6 anos de medicina, você como médico, você não pode ter dúvida. E eu acho que a gente tem isso muito no nosso próprio mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você que está aí, você vai entender o que eu vou falar. E aí todo mundo que está aqui já vai entender o que eu quero passar aqui. Provavelmente você deve ter visto uma boleta muito forte de alguma pessoa no Instagram. E você fala, cara, que boleta. E o cara vai lá, coloca a conta real. O Brian e o Fred sabem o que eu vou falar. Vocês sabem que a pessoa ela pode abrir mais do que uma conta em outras corretoras. Então, aquela boleta que talvez a pessoa postou, o que ela faz? Ela só quer realmente convencer que aquele método que ela está ensinando é verdadeiro. Pode ser uma pessoa verdadeira, pode ser uma pessoa que tem o skin the game, que está operando. Mas também pode ser uma pessoa que faz o quê? Cara, eu vou vender nesta minha conta e vou comprar nessa. O lado que pegar, eu vou postar o meu resultado na internet. Já vi bastante. Você já viu bastante isso? Então, o que eu deixo como recado? Primeiro, não confie em todas as boletas que vocês assistem lá fora e procurem saber o dono daquela boleta se ele realmente tem uma metodologia ali por trás. Porque pode ser simplesmente que talvez ele não poste as boletas, mas ele tem uma metodologia muito boa, que eu também já vi bastante. Tem muita gente que não posta resultado, mas é um ótimo para você já... Vocês concordam? Sim, plenamente. Com isso? Sim. Em relação, Fredão, em relação principalmente à questão educacional, você acha, e aí o Fred deu um exemplo aqui pra gente, e aí puxando essa questão que eu falei do médico. Eu não acredito que o mercado de day trade ou qualquer outro mercado que você vai se especializar, que você vai ter um estudo finito, que vai parar. Eu acho que você precisa continuar estudando o resto da sua vida dentro do day trade. Estou certo? Estou errado? O que você poderia acrescentar com isso? Como que você hoje se alimenta de conteúdo? Eu vi que você foi num evento aí bem legal e até comi bola desse evento. Era para eu ter ido desse evento que foi o encontro dos traders aí. Você estava lá com acho que foi o All Brooks, Felipe Arnett. Foi uma galera aí, não foi? Puta, foi muito legal. Foi num sábado. Foi super show de bola. Foi o sábado inteiro, né? Foi o sábado todo, né? Teve, várias personalidades, né? Legal. Bem interessantes. E todos eles, sem exceção, falaram muito sobre gerenciamento de risco. Todos? Todos sem exceção. Que sem gerenciamento de risco você não sobrevive nesse mercado. Daí é um mercado onde mais de 95% não sobrevivem. Mais de 95%? Mais de 95% não sobrevivem. Eles saem com menos de um ano, porque não tem gerenciamento de risco, opera mais alavancado do que tem estômago para aquilo, do que tem caixa para aquilo. E aí você quebra a conta. Quando eu falo quebrar a conta, não é a pessoa quebrar. Tá? É quebrar a conta quando você tem, igual o Brian falou, eu tenho 10 mil reais, vou operar 300 mini contratos. Obviamente... Perdeu o dinheiro, vai ter que colocar dinheiro ali. Vai ter que colocar o dinheiro naquela conta, porque aqueles 10 mil reais, por exemplo, ele já foi embora. Perfeito. Tá? Então, aí a corretora te estopa. Olha o que o Fredão tá falando. Day trade para mais de 95% não dá dinheiro. Prestaram atenção? Aí agora o Fredão vai explicar aqui o porquê. Por que isso? Por conta de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, falta de estudo. Às vezes as pessoas... muitas vezes eu sou consultado, Fred, quais os livros que você mais indica? Né? Ótimo. Quais são legais? Eu até trouxe 2 aqui, se você quiser eu até mostro para você. Né? Por favor. Eu acho bem interessantes. As pessoas querem, por exemplo, operar reversão, mas não conhecem os 12 principais padrões. 12 principais padrões de candles de reversão. Legal. Tá? Porque você tem um padrão de 1 candle, e você 2 tem o blended. e 3. Perfeito. Tá? Você pega o Evening Star, por exemplo, e o Morning Star, são de 3 candles. Você pega o martelo, esse da cadente é um candle. O Harami de alta, o Harami de baixa são 2 2 candles. Entendeu? Engolfo de alta, engolfo de baixa são 2. Morubozu é um só. Quer dizer, você tem que ter conhecimento desses principais padrões de candles de reversão e em que região do gráfico que ele aparece. Perfeito. Se ele aparece numa região de sobrecompra, tá? Num terceiro alvo de Fibonacci, numa região de resistência muito, muito forte, com o estocástico lento cruzando lá em 80, 82, sabe, cruzando, e o IFR acima de 70, aí descendo, sabe, fazendo um Vzinho. Então você tem que ver uma série de informações para você fazer esse tipo de operação. Perfeito. Né? Operar day trade não é fácil. Você tem a tela ali, sabe? Você tem que ver onde que estão as médias móveis, a VWAP, como é que tá os DIs, estão os DIs aí, que são os juros. Se eles estão positivos, acima de 0,6%,
abaixo de 0,6, como é que está o DXY, Perfeito. o US30. Então, é muita informação que você tem que ler para aquela tomada de decisões. E Né? Eu tenho lá na minha casa 4 telas, às vezes eu acho que é pouco. 4. E tem tela que eu divido em 6 partes ainda, sabe? Pra E aí poder você fica ver as aqueles- worksheets. Aí você Perfeito. fica assim, né? Igual um lunático. Você fica com o lunático, é isso que a gente entra nessa questão que o Fred falou, que se você fica igual você acabou de falar, de estudar tudo isso durante o dia inteiro, você vai chegar lá 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, teu cérebro ele tá esfarelando. Tá. Explode. Tá explodindo. Você anda assim, né? Por Mas isso- você tá drogado, bebeu uma cachaça. Exato, você sai zonzo, você sai zonzo. A gente sabe, né, eu, Brian, Kita, enfim, quando a gente dava muito tempo de aula, 2, 3 horas, 4 horas seguidas, cara, você sai e o pessoal fala assim, nossa, mas você não fez nada, você só Você ficou não- no computador. Você não pegou É. um trânsito, né? Você não Você pegou a um marginal. trânsito, você tá no Barato. ar-condicionado e tudo mais. Você fala, cara, é que eu preciso analisar tanta coisa que o meu cérebro ele tá fritando. Cara, visivelmente você tá assim, né? Exato, você tá Derrete. derretido. Galera, pra gente encerrar aqui, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e eu queria deixar aí, obviamente, um recado final, um conselho, se vocês pudessem, se fosse conselho, se fosse bom, vendia, né? Mas se vocês pudessem recomendar alguma coisa pra galera que tá assistindo em casa, pra entender um pouquinho mais esse mercado, entender aí, qual que seriam os recados finais de vocês? Ah, galera, eu acho que é um mercado que é para todo mundo. Eu acho que se você ainda não teve a oportunidade de começar, vai com calma, vai com cautela, com gerenciamento de risco. Se baseia, tenha uma base ali realmente coerente do que você está fazendo. Você precisa ter um bom mentor, ninguém começa do nada. Acho que o Jean, um excelente professor aí, para a galera que está assistindo, com um embasamento bem legal, com técnicas que funcionam, sem mimimi, né, Jean? Acho que a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente vê aí no mercado. Não. Então, para quem está começando, vai com calma, tenha disciplina, estuda bastante, leia bastante e com o pé no chão, não tenha ganância de ganhar dinheiro. Eu acho que é basicamente isso, né? Busca ferramentas, como a gente falou no começo lá, a gente criou a Adarprop para ajudar o trader, principalmente que está começando. Então, se você não tem capital, você quer buscar uma mesa proprietária, a gente, a Adarprop, quer criar esse conceito de comunidade, Então, os é uma- traders se ajudarem. Perfeito. A Então, comunidade de todo mundo ali exatamente. conseguir encontrar a melhor mesa proprietária pra gente Como poder você falou, o saturar. negócio da GameStop. Quando a gente for unidos, as pessoas físicas pequenas ali, e um ajudar o outro, é aí que eu acho que todo mundo numa manada consegue crescer junto. Então, eu acho que você ter as melhores munições aí para crescer devagarzinho, acho que essa é a ideia da comunidade de trader mesmo. Pô, show de bola, Brian. Muito obrigado aí pelas dicas, pelo feedback, pelo esse bate-papo. E, Fredão, qual que seria esse conselho final para todo mundo aí? Olha, entrar com cuidado nas operações, né? Ter humildade de saber que sempre tem que estar constantemente estudando. Legal. Né? Eu, por exemplo, quando eu tomo 2, 3 dias de stop seguido, eu paro no quarto, sabe? Eu vou refrescar, vou ler um pouco mais, vou estudar, vou rever as aulas que eu acho bem importantes. Legal. E tudo mais. Outra coisa que eu acho legal, você pode conhecer 10, 12, 1 milhão de setups, mas se especialize em 2, 3. Legal. Aquele que apareceu, você já sabe o que fazer. Perfeito. Entendeu? Que é praticamente um robozinho. Ele mostrou, você faz. Você mostrou, apareceu aquele padrão que você já mentalizou, você já clica e sabe exatamente o que fazer. Legal. Né? É importante você conhecer vários setups, é importante, mas se especialize em 2 ou 3. Legal. Entendeu? Assim como não seja uma metralhadora. Tá? Por exemplo, tem gente que quer operar cripto, mini índice, mini dólar, opções, fundo imobiliário, swing trade, buy and roll. Você não fica bom em nada. Perfeito. Tá? Então, se especialize num padrão gráfico, né, e seja um sniper. Perfeito. Naquele padrão gráfico, né, que eu acho que é bem, bem importante. Eu trouxe aqui 2 livros de todos os que eu li. Tá? Legal. Eu acho que esses 2 aqui são os mais importantes, tá? Os de candlestick e o de análise técnica. Legal. Aqui porque ele mostra os principais padrões, Olha lá. né, Então, que são... candlestick, né? Não estou ganhando nada para fazer isso, muito pelo contrário, eles estão todos bem Tá rascunhados. bem rascunhado, ó, dá para ver que você estudou. E manual de análise técnica aqui, Marcos Ave.
Aqui. Sim, esse é legal porque ele mostra as figuras gráficas, oco, ocói, triângulo, bandeira, Bacana. indicadores e uma série de coisas, né? Legal, Fredão. Tá bom? Muito bom. Fredão, muito obrigado. Brian, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Teremos outros encontros aí nos próximos meses. Vocês estarão, obviamente, dentro aí dos grupos aí de convites a participarem. Teremos eventos aqui na E3. Então, para você que está aí, queria agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Os próximos a gente vai fazer de uma outra maneira, a gente vai fazer uma lista de perguntas. Temos muitas novidades ainda acontecendo. Isso só foi o primeiro podcast junto ao pessoal aqui da E3 também. Teremos eventos presenciais, minhas mentorias, meus cursos. Vai estar tudo aqui na plataforma da E3 para vocês entenderem um pouquinho mais. Galera, queria agradecer a presença aqui de vocês, a participação. Contem comigo aí, contem com esses feras aqui. Grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!